desde 2003. Em 2011, eu abri a Diálogos Produções. A Diálogos é uma pequena produtora independente que fica na cidade de Campinas. De lá para cá, eu tenho feito muitas produções executivas e também ministrado alguns cursos. Um deles é o curso Elaboração e Gestão de Projetos Culturais. E foi na elaboração desse curso, na conversa com pessoas, que eu descobri a grande dificuldade delas em fazer e trabalhar com planejamento de projetos culturais. Por isso que eu resolvi fazer essa videoaula. E o que é planejamento? Planejamento é pesquisar, analisar, preparar e formatar o projeto cultural. Mas vamos lá, vamos para a videoaula, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer algumas definições da palavra cultura. Processo através do qual o homem atribui sentidos ao mundo. Códigos através dos quais pessoas, grupos e sociedades classificam e ordenam a realidade. Ou tudo aquilo que é produzido a partir da inteligência humana. Bom, a cultura está presente desde os povos primitivos em seus costumes, sistemas, leis, religião, artes, ciências, crenças, mitos e valores morais, e em tudo aquilo que compromete o sentir, o pensar e o agir das pessoas. Bom, tendo uma noção do que é cultura, nós vamos então falar do que seria projeto. Bom, a palavra projeto vem do latim projectus, que significa algo lançado para frente. Para nós, a gente vai conceituar projeto cultural como um instrumento técnico e estratégico que possui características próprias. Lembrando que um projeto cultural tem começo, meio e fim. Os projetos possuem 4 fases. Elaboração, que inclui conceituação e planejamento. E planejamento é o nosso tema, não é mesmo? A segunda fase é a fase de execução. Ela também é chamada de fase de produção. É a fase de operacionalização. A terceira fase é a prestação de contas. É nessa fase que a gente comprova a realização do projeto e também comprova a realização dos pagamentos. Tudo conforme o previsto, né? A outra fase última é o encerramento. É nessa fase que realizamos relatórios e fazemos avaliações. A avaliação final. Mas eu quero deixar um alerta. A prestação de contas, ela não vem após a execução. Ela começa lá desde a elaboração. E também as avaliações são feitas periodicamente. As avaliações não são deixadas para o final. Elas são feitas à medida que o projeto transcorre. A avaliação final é apenas a avaliação de encerramento. Falando sobre projeto cultural, então, na fase de planejamento, o que nós vamos esboçar? Eu deixo aqui algumas perguntas que devem ser feitas e amadurecidas. O quê? A primeira pergunta, então, seria o quê? A segunda pergunta, por quê? A terceira pergunta, onde? A quarta pergunta, quando? A quinta pergunta, quem? A sexta pergunta, como? A sétima pergunta, quanto? É preciso responder essas perguntas para que se tenha uma noção do que será posteriormente o projeto. Um projeto não é feito de repente. Ele é pensado, ele é elaborado e maturado
Então, pode ser que a gente faça um projeto 7 ou 8 vezes, ou seja, 7 ou 8 versões do mesmo projeto, sempre melhorando, sempre aperfeiçoando esse projeto. Voltando às perguntas, não é? A primeira pergunta, o que? É o que pretendemos desenvolver. Pode ser um sarau, pode ser uma peça teatral, pode ser um curta-metragem. Esses são alguns exemplos. A segunda pergunta, por que pretende realizar o projeto? Pode ser porque percebemos um vácuo em determinada área de uma cidade ou de um estado, ou existe uma demanda para que esse projeto seja realizado. Bom, terceiro, a quem será destinado e com quem trabalhará. O a quem será destinado, na verdade, é o público-alvo do projeto. Por exemplo, você pode determinar que o público-alvo serão alunos de escola pública, ou serão crianças de determinado bairro, ou serão professores. Isso daí é a determinação do público-alvo. Com quem se trabalhará? Com quem se trabalhará, na verdade, nós estamos falando da equipe, né? A equipe que vai trabalhar no projeto. Para isso, a gente vai fazer uma listagem de todas as funções necessárias para buscar o profissional certo para a função adequada. Vejam bem a importância de se ter claro quem é o público-alvo. Porque se não se tem claro quem é o público-alvo, também não podemos estabelecer como esse projeto será realizado. Por exemplo, se você pretende realizar um projeto para a comunidade escolar e pais, provavelmente o projeto deverá acontecer no período noturno ou aos finais de semana. Então, é necessário muita clareza ao se estabelecer o público-alvo. Quanto custará o projeto? Bom, tem a ver com o orçamento. O orçamento deve ser transparente, muito claro, muito pesquisado anteriormente. De preferência, pesquisar 3 empresas que façam o trabalho, por exemplo. Quando acontecerá? Também tem a ver com o público-alvo. Se for numa escola, é necessário saber se a escola estará aberta no mês de julho, por exemplo, que é mês de férias. Então, quando acontecerá, também tem a ver ao local, e tem a ver com o público-alvo. Onde acontecerá, também é necessário pesquisar, porque temos várias opções, né, de locais. O projeto pode ser realizado desde uma praça pública aberta, como numa escola, numa ONG ou num teatro fechado. Bom, é na etapa de planejamento que devemos realizar o maior número possível de pesquisas. Atualmente, existem inúmeras fontes confiáveis a serem consultadas, como, por exemplo, sites de universidades, prefeituras, ONGs, IBGE. Ou você pode também visitar os locais nos quais você pretende realizar seu projeto e conversar com gestores e frequentadores. Mas temos outras opções, como as associações de bairros, Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo e outras. Vou falar um pouquinho sobre os elementos básicos de um projeto cultural. Normalmente eles são 9, mas pode ser em número superior ou inferior também. A apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, equipe, cronograma, plano de divulgação e plano de contrapartida. Apesar de eu ter citado a apresentação em primeiro lugar, eu costumo fazer a apresentação por último, depois de eu ter determinado todos os outros elementos, eu ter esmiuçado, eu ter claro o que serão e como serão os outros elementos. E depois de fazer a apresentação, eu costumo fazer um resumo, que também é um elemento que aparece nos editais, costuma aparecer nos editais.
Falando um pouquinho do objetivo, ele pode ser geral e específico. Como o próprio nome diz, o objetivo geral é aquele objetivo amplo e o específico é o menos abrangente. O objetivo específico é o projeto em si. Por exemplo, se eu quero fazer um curta-metragem, qual o objetivo do projeto? Realização de um curta-metragem, né? E qual é o objetivo amplo? Um dos objetivos que eu posso citar é, por exemplo, formação de público. Lembre-se de estabelecer algumas metas visando atingir o objetivo específico. A justificativa. Sobre a justificativa, eu devo dizer que é aí que se apresentam os motivos pelos quais se pretende realizar o projeto. Fale dos méritos, dos diferenciais, da originalidade, do ineditismo, da relevância cultural e possíveis desdobramentos. Uma justificativa consistente lança a mão de estudos, pesquisas, referenciais teóricos também. Sobre o público-alvo eu já falei, mas eu quero ressaltar aqui que podem ser pessoas beneficiadas direta e indiretamente pelo projeto. E o perfil: adultos, crianças, alunos, professores. Quanto à estimativa do público beneficiado, você tem que pensar e analisar, né, quantas pessoas se beneficiarão do projeto. Não esqueça também dos itens de acessibilidade, os quais são obrigatórios por lei atualmente. Sobre a equipe, antes de fechar a equipe, liste todas as atividades que estarão englobadas no projeto e as funções necessárias para a realização delas. Lembre-se das competências necessárias para a boa realização de cada tarefa e, a partir daí, você seleciona os profissionais com perfil adequado. Apenas experiência não é o suficiente, pois o profissional deverá estar apto a trabalhar em equipe. Uma equipe em sintonia e coesa é fundamental para atingir o objetivo proposto. Cada profissional deverá fornecer um currículo resumido com ênfase nas atribuições propostas. Sobre etapas de trabalho e cronograma de atividade, eu devo lembrar que as etapas de trabalho são pré-produção, produção, divulgação e comercialização e administração e acompanhamento. Como eu já falei em outra oportunidade, não significa que as etapas ocorram rigidamente nessa ordem. Porque, por exemplo, divulgação, conforme o projeto, ela deve começar desde a pré-produção. E a administração e o acompanhamento do projeto também desde a fase de pré-produção. Sobre o cronograma de atividades, ele deve ter boa visualização. Se for para algum edital específico, ele deve seguir a formatação que o edital exige e, portanto, ser claro, ser preciso, utilizando sempre a medida de tempo que melhor se adequar ao projeto. Pode ser mês, quinzena, semana, dia, depende do projeto, né, gente? Cada projeto é único. Bem, esses foram os elementos básicos principais de um projeto cultural. Como essa aula, né, essa videoaula não é sobre elaboração do projeto em si, apenas sobre dicas de planejamento, não entrarei em detalhes mais específicos. Mas, logicamente, na hora de se escrever o projeto, é necessário sim detalhar cada elemento desse que foi citado. Vou citar para vocês alguns projetos nos quais trabalhei. Trabalhei em vários projetos do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. 2 deles, o curta-metragem Rubinata, que é uma homenagem a Dona Irã Barbosa, e também o longa Café, um Dedo de Prosa. Esse longa ele conta a história do café através de uma animação e tem como narradores Vera Holtz
Ivande Doracciotto. Também trabalhei no curta Haitianas, de Fernanda Viana, em Sarau, Viva Nordeste, primeira e segunda edição e outros. É isso aí, gente. Obrigada por terem acompanhado até aqui essa videoaula. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a minha trajetória e também tiverem dúvidas, é só entrar no site que está aparecendo aí na tela, tá bem? Até lá!